Pai, Senhor Jesus, irmãos, algumas vezes nós não entendemos o que a gente passa e a razão, o porquê, o pra quê. Só que eu estava meditando esses dias, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 11, se não me falha a memória, diz que Davi entregou o desenho do templo e de tudo quanto devia ser para Salomão, seu filho. Ele acumulou ouro, prata, acumulou madeira, todo tipo de pedra preciosa para a construção do templo. A Bíblia também diz que Davi quis construir o templo ao Senhor. Ele sonhou, inspirou em construir o templo, porém Deus não quis que fosse Davi, não aceitou que fosse as mãos dele que construíssem aquele negócio. Mas mesmo assim Deus não limitou a inspiração e os sonhos de Davi, dizendo que o filho dele construiria. E o que isso fala para nós, irmãos? Muitas vezes Deus não vai deixar a gente executar algumas coisas, Deus não vai deixar a gente construir algumas coisas, mas vai nos dar os sonhos, vai nos dar a inspiração. Por quê? Porque já tem pessoas preparadas para construir aquilo, pessoas que serão chamadas especificamente para fazer aquilo, mas elas não conseguirão fazer se não tiver um projeto, se não tiver um desenho, um rabisco. Sabe o que é lindo disso? Irmão, Salomão só consegue construir porque alguém rabiscou, porque o pai rabiscou. E o que é tão grandioso nisso, irmãos? De que vale você ter a condição de fazer algo, mas não saber o que fazer. A coisa mais linda de andar com Deus é ver o propósito de Deus, a vontade de Deus, ver o projeto do Senhor. E Davi recebeu o projeto. Davi não pôde colocar a mão na massa, mas ele teve o projeto, ele sonhou primeiro. E eu quero te dizer que mais importante do que construir grandes coisas é você fazer parte do plano de Deus, da vontade de Deus. As pessoas elas estão tão preocupadas em conquistar, em construir, em ter bens e mostrar de uma forma visível que deram certo na vida. E Provérbios diz que de todas as coisas que nós devemos guardar no nosso coração, porque deles procede a fonte de vida. As mãos de Davi não puderam construir aquilo, mas o coração de Davi estava fluindo em Deus, nos planos, nos projetos de Deus e nos propósitos de Deus. E o maravilhoso disso é saber que você está ligado no Senhor. E o que o teu coração está inclinado a agradar a Ele, viver para Ele, fazer a vontade dEle, independente se Ele aceita tudo que você pensou em fazer ou não. Só o fato de Deus falar para Davi, teu filho vai fazer isso, cara, ali ele já venceu na vida. Ter a tua família incluída no plano de Deus é uma grande vitória. Pode ser que algumas coisas não se cumpram na minha vida, mas se cumprirem na vida dos meus filhos, eu já sou mais do que vencedor. Sabe, às vezes a gente está pensando tanto na gente, tanto no nosso sonho, no nosso projeto, no nosso tempo, no nosso testemunho. E se Deus quiser estar passando para a mão de outros, e se toda essa experiência que você estiver tendo hoje foi servir para outras pessoas, para o próximo, hoje eu posso dizer que muita coisa que eu vivi, que eu passo, não serve muito para mim, mas serve às vezes para um casal, para uma família que me encontra, para um irmão, uma irmã. Quantos conselhos eu dei de coisas que eu passei que para mim não fizeram sentido. Quantas lutas eu passei que para mim não fizeram sentido nenhum. Que eu não entendia o porquê eu estava passando por aquilo. Até chegar alguém no meu caminho e eu lembrar do rabisco, da experiência. Eu quero dizer um negócio para você, em Deus, sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Não despreze os rabiscos de Deus na sua vida. Não despreze os desenhos que Deus está te dando. Cada aprovação, cada detalhe, cada sonho, cada inspiração é um rabisco que alguém vai precisar. Talvez seu filho, talvez sua esposa, talvez seus pais, talvez seus amigos, talvez a igreja, talvez seu ministério, seu chamado, mas alguém vai precisar dos desenhos que Deus está te fazendo ver.
Pastor, mas que adianta eu ter tanto projeto, tanta inspiração, tantos sonhos, ter tantas visões, se não são úteis para mim? Sabe para que serve? Para amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes aparece, eu vivo pela fé há mais ou menos uns 7 anos e Deus dá pra gente tantas experiências, às vezes sobre área financeira, sobre empreender, sobre negócios, sobre como fazer dinheiro e algumas outras coisas e de repente a gente não pode fazer essas coisas porque nós estamos focados no ministério e na obra, mas de repente aparece alguém que pode, que Deus chamou para prosperar, para empreender, para trabalhar, para viver de uma renda fixa, de um salário específico, né? Por meio das coisas terrenas. E ali a gente tem o rabisco, ó, irmão, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali, caminhos que eu não posso ir, mas que Deus me deu o desenho, para chegar para outra pessoa e dizer, ó, tá aqui o desenho, é só você executar. Viu a graça nisso? Você saber que você tem algo para as pessoas, que você tem algo para direcionar, para orientar, para apacentar, para direcionar a vida das pessoas. Deus está te dando desenhos, projetos, sonhos. E eu quero te dizer, mesmo que você não consiga executá-los, pode ser que esse sonho seja para alguém, pode ser que esse projeto seja para alguém que está perto de você. E no dia que essa pessoa for escolhida por Deus para executar isso, Deus vai dizer, mostre o desenho, exponha a experiência, mostre o caminho. Amém? Quero deixar essa palavra para o teu coração. Meu coração está ardendo aqui, eu sei, porque essa palavra ela tem uma direção certa. Tuas experiências não são inúteis, você não está perdendo tempo, você não está passando por desertos em vão. Alguém precisa dessa experiência. Amém? Davi não desanimou, Davi não desistiu, Davi não caiu em remorso. Poxa, por que então eu fui cometer tantos deslizes na vida a ponto de minha mão ser cheia de sangue? Não, ele não caiu em remorso, ele entendeu, pelo menos Deus me incluiu no seu plano, pelo menos Deus não me rejeitou e me fez fazer parte. Sabe, às vezes eu olho para os testemunhos de algumas pessoas que passaram por nós e que ainda vivem conosco ou nessa obra, e a minha alegria é saber, eu fiz parte. Deus nos usou para a glória dele. Que cada glória, cada testemunho, cada bênção, cada crescimento espiritual e terreno de algumas pessoas tem uma marquinha ali de uma inspiração que Deus nos deu. Seja por palavras, seja por profecia, seja por sonhos, seja por conselho, por orientação pastoral. Não tem coisa mais deliciosa na presença de Deus de saber que você plantou alguma coisa boa ou que você regou algo que já era bom e Deus deu crescimento para a glória dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra com alguém e ore por nós. Amém.